Ok, já estamos ao vivo aqui agora pelo YouTube. O pessoal que está acompanhando aí já está recebendo o sinal. Produção, pode dar um ok para a gente aqui? Só um minutinho, vamos só guardar um ok aqui do pessoal para ver se já está tudo em ordem. Se puderem me dar um retorno aqui do áudio, se o áudio está bom, no vídeo, se está tudo em ordem. Ok, recebi um ok aqui do pessoal. Então, beleza. Então, vamos começar. Bom, pessoal, então, dando início aqui, muito boa tarde, né, para o pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Para quem não me conhece, né, ainda sou o Rodrigo Ravagnoli, um dos sócios fundadores da STI3, e é um grande prazer, né, estar participando aqui dessa live. Espero, né, esse é um dos nossos objetivos, que possamos contribuir um pouco com a gestão da empresa de vocês nessa situação que nós estamos passando de crise, né, e que nós possamos aí melhorar um pouco a nossa situação, melhorar a gestão da sua empresa. Então, esse é o nosso intuito dessa série, né, que nós estamos chamando de Retomada Fortalecida. É uma série de lives que nós vamos fazer com profissionais extremamente qualificados, né, e no decorrer aí de algumas semanas nós vamos estar fazendo sobre outros assuntos. Então, essa nossa primeira live, né, que nós vamos fazer agora, sobre o tema. Deixa eu só alinhar aqui minha tela aqui. Então, essa primeira nossa live é sobre o tema decisão de preços para vender online e como preparar a minha gestão financeira para a retomada. Essa decisão de preço não necessariamente é para somente venda online, né? Também vai servir para quem vende no físico e no online, para quem vende só no online, para quem vende só no físico também vai poder tirar bastante proveito aí, né, sobre esse assunto. E quem vai estar conosco aqui para falar sobre esse tema, né, sobre esse assunto hoje, é um dos grandes economistas aí do país, né, o Adriano Fabbri, que ele é economista, consultor, palestrante, professor, com mais de 30 anos aí atuando no mercado, já realizou trabalhos aí em grandes empresas, né, multinacionais, também foi consultor do Sebrae, né, domina um assunto aí para estar dando uma ajuda para a gente aí como poucos, né, com certeza vai ter muito aí para contribuir com a gente, né, nessa live. Então, também a equipe, né, do Adriano, o Adriano tem um escritório de consultoria, né, uma empresa de consultoria, e eles também são responsáveis pela gestão financeira, pela consultoria e gestão financeira nossa da STI3. Nós nos conhecemos aí já acho que 4 anos, né, que eles já prestam esse trabalho para a gente. Nos conhecemos aí por meio de um cliente em comum, né, e já estamos realizando esse trabalho aí já há quase 4 anos, que tem sido fundamental para a nossa empresa também, está buscando um crescimento sustentável, e principalmente agora, nesse momento aí de crise, né, possibilitando a gente passar aí por ter uma forma um pouco mais tranquila, né. Então, deixa eu só, antes de eu passar aqui para o Adriano, que a produção está me cobrando aqui, ó. Então, nós vamos estar lançando uma promoção não, para quem fazer um compartilhamento, der um print aqui durante a live, né, e fizer um compartilhamento na rede social, marcando a nossa hashtag, né, o nosso @STI3 Tecnologia e o @Adriano_Fabbri, né, nós vamos estar disponibilizando um e-book aí especial sobre vendas online, né, formas para vendas online. Depois, no decorrer aí, no final, eu passo mais detalhes. Então, agora voltando, vou chamar então aqui o Adriano,
já para entrar na live aqui com a gente. Ok, tá no ar. Olá, Rodrigo. Adriano, seja bem-vindo, né? Primeiramente, muito obrigado por aceitar esse nosso convite, né? Sabemos da sua agenda extremamente lotada, né? Cheia, e principalmente agora nesse momento que nós estamos passando, sabemos que você está trabalhando dobrado, né? Então, obrigado mesmo por essa participação. Imagina, Rodrigo, você me ouve bem aí? Sim, sim. Até o pessoal, até desculpa se tiver algum problema técnico aqui, nós estamos, nossa primeira live, estamos operando a plataforma de stream, operando, conversando, fazendo tudo ao mesmo tempo aqui, mas vamos, na medida do possível aqui, tentar fazer uma transmissão aqui o melhor possível. Então, se tiver algum corte, alguma coisa de áudio, tiver alguma coisa falhando, manda uma mensagem aqui pelo YouTube, né, que a gente já procura acertar na hora aqui. E também, só desculpa, Adriano, te cortando aí, para quem quiser enviar perguntas, né, pelo Facebook está liberado, pelo YouTube está liberado, então, na medida do possível, nós vamos estar respondendo, caso, vai ser bastante corrido, porque é bastante assunto para a gente te falar aqui em 1 hora, mas caso a gente não consiga, né, de repente, responder aqui ao vivo todas as perguntas, depois a gente pode estar depois respondendo, mandando, entrando em contato e respondendo depois, tirando essas dúvidas que o pessoal tiver. Isso aí. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, parabéns Rodrigo, né, e todos da STI3, parabéns pela programação, né, pela série de live que vocês vão fazer, retomada fortalecida. É um momento muito importante realmente no mundo dos negócios, né, no mundo corporativo. Então, parabéns aí pela iniciativa. Quero agradecer também a oportunidade, né, de compartilhar esses assuntos, né, tão importantes, precificação e finanças. A gente imagina que, nesse momento, muitos empresários, muitos gestores têm uma série de dúvidas. Então, é muito bom quando a gente pode colaborar e tem condições de colaborar com isso. Então, muito obrigado e também fico feliz, né, por participar desse momento, né, da STI3, podendo colaborar, né, para que a STI3 continue forte no mercado e atendendo o Brasil inteiro, né, como ela faz, e saia desse momento, no mínimo, nas mesmas condições que entrou, né? E preferencialmente ainda mais fortalecida, porque toda crise a gente sabe que traz aprendizados importantes. Mas bacana, legal, vamos lá. Isso aí, com certeza. Esperamos esse trabalho aí sair ainda com bastante aprendizado, né? Então, assim, Adriano, até então nós estávamos passando por um momento meio que de sobrevivência, né? Até quando começou esse cenário de crise, todo mundo meio que entrou no modo de sobrevivência. Então, aquilo que a gente precisava fazer para sobreviver, né? Para se manter, não fechar, não quebrar. Agora, a gente já meio que passou aquele susto inicial, já estamos meio começando a acostumar com a situação, né? Então, a gente já tem que começar agora a se programar para essa saída, né? Essa retomada, porque a gente não pode ficar operando nesse modo de sobrevivência. A gente tem que reagir e voltar para trabalhar de uma forma sustentável, né? Buscando ainda as nossas lucratividades, né? Então, pensando nisso, né? Até nessa nova forma que muitas empresas encontraram para trabalhar nesse período, tiveram que se reencontrar, né? Então, nós vimos que muitas empresas foram obrigadas a vender online, né? Então, nesse sentido, o que muda, Adriano, na questão da precificação? Rodrigo, bom, em precificação, a primeira lição que a gente tem que fazer é analisar qual o preço que eu tenho no mercado, né, qual o preço que o mercado pratica. Depois, uma segunda lição é ver se eu tenho bons motivos para que o cliente pague mais caro comprando na minha empresa, né, ou se eu vou ter que vender mais barato que o mercado por não entregar nem na média do mercado. Então, as duas primeiras lições de precificação é um olhar para o mercado do preço e da minha competitividade em relação ao mercado. Então, o quanto eu sou competitivo, se eu tenho motivos para cobrar mais caro. Até para saber como que eu vou ter que tratar a precificação. No mundo online, a lição é a mesma.
só que com uma diferença, né? O meu concorrente não é mais o meu vizinho. O meu concorrente está no Brasil inteiro, quando não no mundo todo. Então, eu tenho que olhar o preço, ao mesmo tempo que é mais fácil fazer pesquisa, né? Porque os preços estão na internet, saber quanto que o meu concorrente cobra é muito mais fácil. Eu tenho que me adaptar a um padrão de preço, muitas vezes um padrão de preço mundial, né? Dependendo do mercado que eu exploro. Então, agora, quando eu tenho que... e depois, a partir disso, a formação de preço, ela passa por um olhar no preço de cima para baixo. Como assim? Eu vou verificar se no preço que o mercado pratica, quando eu tenho muitas vezes que baixar o preço para igualar o preço online, eu tenho que verificar qual é a margem de contribuição que me sobra. O que é margem de contribuição, Rodrigo? É a diferença entre o preço de venda e os custos e despesas variáveis, aquelas que existem somente quando eu vendo. Por exemplo, imposto, eu pago quando eu vendo. O custo da mercadoria vendida, eu só tenho quando eu vendo. Caso contrário, o produto está lá no estoque. Uma comissão que eu tenha de uma determinada plataforma, só pago se eu vender. Um frete de entrega, tudo isso são despesas variáveis. Aí eu tenho que verificar o que sobra. Então, no mundo online é muito mais olhar o preço de cima para baixo, né, do que propriamente dito formar um preço de venda, a não ser que eu tenha motivos para colocar o preço que eu queira no meu produto, que eu queira entre aspas, né, que eu consiga vender com preço acima do mercado. E aí a pergunta que muita gente faz, mas como é que eu trato? Eu trato de maneira diferente? Sim, as suas despesas para operar no mundo digital, elas são menores, principalmente as despesas fixas. Você não tem... o salário do atendente é diferente, até porque um atendente consegue atender um volume muito maior de pessoas. Então, as suas despesas operacionais no mundo digital, ela é normalmente muito menor, principalmente as fixas. Então, isso te permite praticar um preço menor, né, ser mais competitivo, mesmo e ainda assim conseguir um resultado positivo para o teu negócio. Tá? Então, quais são as lições? Olhar o que o mercado pratica, verificar se eu tenho motivos para que o cliente pague mais caro na minha empresa, ou pelo contrário, se eu vou ter que praticar um preço mais baixo para ser atrativo, e ver o quanto me sobra desse preço depois que eu paguei tudo que é variável. Tá? Então, eu só vou ter condições de competir a partir do momento que eu tenho uma sobra significativa, ou em valor, ou eu tenho um percentual mínimo aí de 10% de contribuição, é algo que já vale a pena no mundo digital. Até porque eu tenho que entender que essa é uma venda que ela vem normalmente adicional. Por quê? Porque se eu não entrar nesse mundo, é uma venda que eu não estaria fazendo. Então, é um olhar diferente para os preços. Certo. Até nessa questão de preço, né, que nem hoje na internet, né, em muitos segmentos, né, a venda pela internet ou a compra, né, para o consumidor virou meio que um sinônimo de preço baixo, né, preço baixo, parcelamento em 12 vezes sem juros, frete grátis. Né? E como que o pequeno varejista deve se comportar diante desse cenário, Adriano? Sendo assim que grandes varejistas oferecem essas condições, né, que muitas vezes para o pequeno é difícil, né? Ou de repente ele pode estar até fazendo essa condição igual, mas está tomando um prejuízo, né? Sendo que a gente sabe, né, que normalmente quem faz isso são os grandes varejistas, e esses grandes varejistas muitas vezes operam em prejuízo, né? A gente até tem casos, né, exemplo da Netshoes, que é aberto, né, a informação aberta, que operou muito tempo em prejuízo e sendo bancado, né, mantido por grandes investimentos, né? Agora que foi vendido, por exemplo, para o Magazine Luiza. Mas como que deve se comportar, Adriano, o pequeno varejista diante de um cenário desse? Olha, se ele tiver diante de um cenário em que a grande corporação está bancando um preço de mercado impraticável através de investimentos, através de aportes de grandes grupos econômicos, ou seja, se a operação ela é muito deficitária, ao ponto de dar um prejuízo lá
depois de todas as contribuições, nesse modelo não dá para concorrer. Aí o pequeno negócio ele tem que pensar numa reestruturação, num redesenho, porque, como eu disse no começo, a gente tem que ter motivos para que o meu cliente compre comigo. E se eu não tenho esses motivos, e se tem alguém, um grupo econômico muito forte, patrocinando, bancando um prejuízo com grandes investimentos e grandes aportes, não dá para entrar nessa briga de cachorro grande. Tá? Aí eu vou sair machucado rapidamente, o meu negócio acaba. Agora, na maioria das vezes, né, as condições de mercado são preços mais baixos, mas com margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição, Rodrigo? Aquilo que eu expliquei agora há pouco. Pega o preço que o cara está vendendo, tira os impostos, tira o custo do produto, tira as despesas, se tiver a despesa da plataforma, né? Se eu estiver patrocinando a despesa de entrega, tiro tudo isso, é o que sobra para bancar o custo fixo. Se eu estiver concorrendo com grandes corporações, como ela compra mais barato, como ela tem condições de vender mais barato, até porque muitas vezes o marketplace é dela, né? A Magalu que você citou aí, ela tem o próprio marketplace, então é uma condição diferente. Então, o que eu tenho que ver? O quanto que me sobra dessa venda e ver se isso me interessa. E aí um equívoco muito grande que os empresários cometem, ele verifica, meu custo fixo representa 15% do meu faturamento. Se eu não tiver pelo menos 20% de margem de contribuição, eu não vou ter 5% de lucro. Se eu não tiver pelo menos 15%, eu não fecho a conta, se meu custo fixo representa 15%. Mas aí a pergunta que a gente deve fazer, né? Agora, essa venda, se eu não baixar o preço, ela vai para quem? Vai para o meu concorrente. E aí eu quero esse dinheiro na minha corporação ou eu vou deixar esses 10%, 12%, 15%? Ontem mesmo, quando a gente conversava sobre a live, né, eu compartilhei um exemplo com você, que eu consultei lá na hora de um cliente nosso, e vou compartilhar aqui de novo, né, com o pessoal. Uma empresa, um varejo que entrando no e-commerce, a margem de contribuição desse varejo é em torno de 25%, 26%, e para poder concorrer no e-commerce cai para 17%. Só que 17% ainda é um belo percentual de margem de contribuição, principalmente porque ele tem condições agora de vender no Brasil. 15% me interessa. Muitas vezes eu digo para os meus clientes, se 10% não te interessa, deixa que eu faça a operação para você, então, você me paga uma comissão. Por quê? 10% num volume que o e-commerce pode atingir é algo muito significativo. Então, a gente tem que, nessas condições, a gente tem que verificar. Eu tenho lá pelo menos 5% de margem de contribuição, 5%, 6%, está valendo. E qual que é o volume de dinheiro que isso vai trazer para o meu negócio? Até porque esse varejo, esse nosso cliente, é uma empresa aí que tinha um faturamento médio mensal de R$300 mil. Essa empresa, num e-commerce, se ela não vender nada, ela vai vender mais 300 mil. Né? Como ela já está buscando esse faturamento no e-commerce. Aí eu te pergunto, os 300 mil adicionais com 17% de margem de contribuição não interessa? Até porque ela toca esse e-commerce com custo fixo muito baixo. Tá? Então, para concorrer com grandes corporações, eu tenho que olhar a sobra do preço que a grande corporação pratica. Tá? Agora, se eu tenho uma qualidade de entrega maior do que a grande corporação e tem um motivo para o cara comprar o brinquedo, comprar um calçado, algo na minha loja e não na grande corporação, aí é outra história. É que no produto é difícil, né? No serviço a gente consegue diferenciar muito mais do que diferenciar no produto. Um tênis de uma determinada marca, que você usa para jogar tênis, né? Que eu sei que você é tenista aí também. Também não, né? Porque eu só brinco, você joga. O tênis que você usa para jogar tênis é o mesmo, né? Sendo do tamanho da marca, tanto faz você comprar na loja Santa Isildinha ou comprar na Netshoes. Então, aí é preço que vale. É preço, sim. Desde que seja uma loja que você confia, né?
Exatamente, porque aí também, quando você vê condições muito milagrosas, não adianta querer acompanhar isso. Ou a empresa que quebrou e está liquidando estoque, ou a empresa que vai quebrar, ou é golpe, né? Esses dias mesmo, eu vi lá uma promoção de óculos Ray-Ban no Insta, e aí era muito barato. Falei, bom, isso aqui ou é falsificado, ou tem algum problema. Aí fui lá no Reclame Aqui para ver. Tinha centenas de reclamação de não recebimento, né, e dessa empresa. E os comentários lá, assim, o cara publicou e veio uma enxurrada de comentários. Depois até ele desativou o comentário da publicação. Então aí você vê, não dá para acompanhar algo disso que provavelmente é golpe, né? Sim, com certeza. Por isso que é importante ter essa gestão aí, fazer esse acompanhamento, né? Fazer esse nosso dever de casa, né? Na formação do preço aí. Porque aí você, para saber até onde compensa a gente estar vendendo, né? A briga que compensa a gente estar entrando ou não, né? E aí, Rodrigo, a primeira lição aí, né? Antes até da pesquisa de mercado que eu citei, né? É um olhar interno e classificar todos os seus custos e despesas em fixos e variáveis, para você poder calcular a margem de contribuição. Aquilo que é fixo você deixa de lado. E o que é variável você vai deduzir do preço de venda. Então, por exemplo, se eu tenho que vender um tênis na loja física a R$300 e no mundo virtual esse tênis está 249, eu tenho que ver, bom, 249 tirando o imposto, tirando o custo do produto, tirando a comissão da plataforma, tirando, que normalmente tem, se não tem a comissão da plataforma, você vai gastar também um caminhão de dinheiro para fazer esse produto aparecer, né, tirando essas despesas, tirando algum operador que eu tenha do e-commerce, ou seja, todas as despesas do e-commerce e mais a despesa de entrega, se eu estiver pagando a entrega, quanto que vai sobrar desse tênis? Na minha opinião, sobrou 5% sem chance de inadimplência, põe essa venda para dentro, vai deixar para o concorrente? Certamente esse valor de 5% desse tênis vai ser mais importante para você do que até para uma grande corporação. Então traz essa vitamina para o teu negócio, não deixa ela ir não deixa o teu concorrente ficar cada vez mais fortalecido. Faz sentido, Rodrigo? Sim, com certeza. Até Adriano, que nem, você comentou, né, do preço, que nem, então eu tenho meu preço aqui na loja física 300 e na virtual 249, por exemplo, por questão de custos diferentes, né? Eu estive em janeiro participando da NRF, né, em Nova York, que é o maior evento de varejo do mundo, né, junto com uma missão do Sebrae, e junto nós fizemos também visitas técnicas por várias empresas, pelas flagships, né, várias empresas conceitos do varejo, né, entre elas Nike, Amazon, Walmart, e várias, né. E assim, uma grande tendência, na verdade já não é nem tendência, né, para o grande varejo já é uma consolidação, né, essa ideia, que é o Omnichannel. O que é o Omnichannel? É diferente de simplesmente... não existe, né, uma distinção de loja física e loja virtual. Né? É diferente de eu ter uma loja física e ter um site vendendo na internet. Né? Isso a gente chama aí de multicanal, mas é uma união. A gente não, esse conceito, né, do Omnichannel é uma coisa única, né? É proporcionar para o cliente que está comprando uma experiência de compra sem fricção, né? Onde ele pode, vamos supor, comprar pelo site e ir lá na loja retirar, ou ele pode comprar, ir lá na loja física, usar a loja como um showroom, experimentar e depois receber em casa, comprar na loja física, pagar pelo aplicativo. Né? Então, é meio que como se fosse uma coisa única, loja física e virtual. Né? Seguindo essa tendência, né, para o pequeno varejo, que nas grandes já é uma consolidação, né, que é proporcionar essa experiência para o cliente na compra, tirar essa diferenciação. Como que fica na questão dos preços, né? Sendo que a gente tem aí custos totalmente diferentes, né, do físico do online. Rodrigo, aí fica até mais fácil a precificação, não a estratégia em si, né? Para você montar uma operação como essa, você sabe o quanto é complexo, né? Até para vocês que trabalham com sistema, né? Imagina a inteligência até desse sistema, né? Para você ter como é que se diz, uma operação como essa e toda a tecnologia por trás. Não estou dizendo que isso é simples, mas a precificação em si é mais simples por quê?
Porque você jogou todas essas condições num cesto só. Então, o que você tem que ver é quanto que você tem de despesas operacionais. Não importa. Aí você vai juntar as despesas operacionais do e-commerce, né? Pensando no cara que compra só pela internet, da loja, da parte da loja automatizada, da parte da loja com presença física do vendedor. Então, você tem uma coisa só. Então, aí é até mais fácil precificar, porque você vai ter um preço único. Como você vai ter um preço único, então você vai medir as despesas operacionais do negócio como um todo e vai jogar isso no preço. Porque a partir do momento que para você formar preço, como que você deve fazer para formar preço, né? Você deve medir suas despesas fixas, suas despesas variáveis e determinar uma taxa de lucro que seja viável para o negócio. Então, são esses 3 parâmetros e com ele você monta um markup e aplica esse markup no preço. Inclusive, no nosso canal Fabricando Resultados, nós temos que são dicas para uma gestão de sucesso, nós temos lá um vídeo falando sobre markup e preço de venda. Tá? E um outro vídeo falando sobre margem de contribuição, que eu já citei 2 vezes aqui na nossa live. Tá? Então, o participante da tua live, né, o cliente da STI, todos que nos assistem nesse momento, pode se aprofundar nesses conceitos, dentro do nosso canal, com muito conteúdo lá bacana, tá? E conteúdo gratuito para você poder se capacitar. Aí, Rodrigo, no caso, ele lá classificou as despesas fixas, as variáveis, determinou a taxa de lucro necessária. Taxa de lucro é aquela que remunera o teu capital investido numa proporção que seja pelo menos razoável. Com essas três informações, você monta o markup e com o markup a gente forma o preço. Aí vem o olhar para o mercado. Se o meu preço estiver acima, o que eu tenho que fazer? Aí eu volto para aquele raciocínio, preço que o mercado está praticando e quanto sobra de margem de contribuição. E aí você vai somar todas as despesas fixas, seja ela do e-commerce, da loja automatizada ou da loja com vendedor. Tá? Então, é até mais simples. Eu não sei o quanto é justo. Eu que compro na minha casa o tênis e você que vai até a loja e fica lá 1 hora com o vendedor, usando 1 hora do salário dele, tomou água, tomou café na loja, né? Usou o provador. Então, eu não sei o quanto é justo eu pagar o mesmo preço que você. Mas, no entanto, o que o mercado acredita? Que essa sinergia, né, que existem entre os canais gere o que você falou, a experiência para o cliente, de poder ir, provar, pedir depois pela internet, pagar pelo aplicativo. E aí, com essa experiência, a crença é que se fidelize, né, que o cliente fidelize com a marca. Também é outra coisa, eu não sou consultor de marketing, né? Mas é outra coisa também que eu tenho uma dificuldade de acreditar que hoje é possível fidelizar quando você vende um produto. Aquilo que a gente até conversou também, né? Um bate-papo essa semana aí sobre esses assuntos. Eu tenho mais simpatia por determinado marketplace. E nem por isso eu deixo de pesquisar preços em outros e não tenho um grau de fidelidade, apesar desse marketplace que eu tenho uma simpatia por vários motivos, inclusive a entrega é rápida, né, é muito eficiente, o canal de comunicação muito bacana, mas o produto mais caro que eu comprei esse ano não foi lá, porque eu encontrei um outro marketplace confiável e com preço, né, uns 7%, 8% mais barato. Então, não sei o quanto esse modelo de negócio fideliza de fato, mas o pessoal acredita, né, nessa sinergia, que o negócio é sem dúvida encantador. Para o consumidor é mais simples até para você gerenciar no sentido de precificação, de resultado, mas não sei o quanto é justo o preço. Mas o raciocínio é idêntico como se fosse só uma loja física.
Para fins, então, para fins de custo, né, formação do preço, fica até mais fácil, né? A gente vai jogar tudo, vou colocar tudo todas as despesas, jogar tudo junto ali e apurar o... Agora, se a gente estivesse falando de apuração de resultado e não de precificação, aí o raciocínio poderia ser diferente, tá? Até porque aí a loja automatizada, ela tem um resultado, não sei se eu posso chamar assim, o e-commerce tem outro, a loja física, nos padrões tradicionais, vai ter outro resultado. Porque todas elas vão vender no mesmo preço, cada uma vai vender o seu volume e cada um tem uma despesa de operação diferente. Então, não estou dizendo que cada setor desse vão ter resultados iguais, percentualmente falando. Óbvio que não, tá? Mas você me perguntou sobre precificação. Porque aí até o ideal é a gente analisar esse DRE separadamente, né? Da loja física do virtual, né? Até para saber se está compensando uma operação na outra. Sem dúvida. E se eu não fizer isso, eu posso me iludir, porque as despesas, elas são muito diferentes. As fixas do e-commerce é muito menor, né, normalmente, estamos falando em via de regra, só que as variáveis são muito maior. E se você tiver no marketplace, você vai deixar, acho que vamos pensar assim, de 12%, talvez até perto de 30%, dependendo do segmento, dependendo do marketplace, né? 25%, 26%. E se você não tiver no marketplace, você vai ter que gastar bastante para poder vender. Então, nós temos uma capacitação de gestão econômica e financeira, né, que nós fizemos 4 edições, já estamos indo para a 5ª edição presencial, né, estaria começando agora se não tivéssemos na pandemia, e na 3ª edição nós resolvemos transformá-la em online. E aí a gente sabe que se gasta um caminhão de dinheiro para vender cada inscrição do online. Por quê? Porque as pessoas precisam descobrir, tem muita oferta na internet, você precisa chegar na pessoa certa. Então, você não vende um curso online, por exemplo, sem colocar um patrocínio pesado em cima da comunicação desse curso online. É diferente. Então, a mesma coisa acontece com o teu produto. Não adianta você ter a ilusão que você vai montar um site de e-commerce e vai vender. Você vai ter que gastar muito dinheiro para que esse anúncio chegue às pessoas. E é isso que é diferente, né? Sim. Cortou um pouquinho aqui? Tá. Eu acho que chegou alguma mensagem aqui do meu ID. Mas deixa eu cancelar aqui, acho que deve ter sido isso. Está me ouvindo? Sim. Acho que tá normal. Já até cortando, né, você falando da parte de marketing aí, então só também lembrar o pessoal aí que tá assistindo, que na semana que vem, né, na próxima quarta-feira, então às 16 horas também, a nossa próxima live, né, que vai ser com o Guilherme, é sobre marketing digital e alta performance. Né? Ele é especialista em gerar tráfego orgânico com estratégias de SEO. Né? Então, para quem está vendendo pela internet aí, é de extrema importância. Pode ir. Legal. Vamos continuar. Vamos lá. Bom, então, até continuando nessa parte de questão do marketplace que a gente estava falando, né, Adriano? Aí saindo um pouco da parte mais de lojas, entrando na parte de restaurantes, que é um público que a gente atende bastante também, a parte de food, né? Então, para esses restaurantes que estão também precisando se reinventar agora, que estão precisando fazer delivery, né? Ir para o delivery. Vale a pena aí pagar essas altas taxas desses marketplaces, né? De comida, de entrega de comida, né? Até que ponto que... E não só que nem que teve restaurante que precisou entrar, né, nessa forma de delivery para se manter nesse período aí de sobrevivência, mas que agora, voltando ao normal, a partir do momento que eles puderem reabrir novamente, vale a pena apostar nessas marketplaces? Rodrigo, certamente depois da pandemia, a gente deve ter uma acomodação do mercado, né? Não vai ser o que era antes,
eu acredito que o mercado não volte mais ao normal do que era antes, se a gente pensar em loja física, e não vai ser o que a gente vivencia hoje. Por quê? Porque a partir do momento que eu aprendo certas facilidades, como, por exemplo, que eu consigo fazer compras num açougue, né, pelo online, seja pelo WhatsApp, de outras formas, de forma muito mais rápida, com uma taxa de entrega de apenas R$5, R$6, e que minha listinha já está pronta, eu mando, vem embaladinho do jeito que eu quero para minha família. E detalhe, e no açougue é algo que eu gostava, né? É um hobby para mim, gosto de fazer churrasco, e acho que o churrasco começa pela escolha da carne. Mas, assim, dificilmente, eu já fidelizei com 2 fornecedores, dificilmente eu volto aí pessoalmente no açougue, a não ser que se esteja passando em frente por uma situação circunstancial. Por quê? É muito mais fácil, eu não perco tempo, já está lá, inclusive, a minha lista pronta do que eu preciso, né? O estabelecimento já sabe do que eu gosto. No restaurante, já é um pouco diferente, porque tem a experiência de você estar lá. Quando você vai até o restaurante, você não vai só pela comida, né? Um exemplo que eu gosto muito nesse sentido é do Terraço Itália. Terraço Itália, você não vai lá pela comida, você vai pelo ambiente, você vai para ver a cidade toda, para ver os helicópteros passando, para ir lá e fazer uma selfie na sacada, né? Com a tacinha de vinho na mão. Você paga R$500, R$600 por um almoço, um jantar no Terraço Itália, não é pela comida, é por toda essa experiência. Isso não vai acabar, dentro de casa não proporciona. Mas uma parte das pessoas, sem dúvida, vão migrar uma parte do seu consumo para dentro de casa, mesmo depois da pandemia. E se você não está no iFood, por exemplo, não está numa plataforma de vendas de comida, você vai perder essa parte do mercado. O primeiro ponto é esse. E aí compensa? Em via de regra, compensa. Por quê? A taxa que essas plataformas cobram, né, é altíssima, se você for ver. Você vai deixar lá 12, 15, até mais do que isso por cento do preço do prato que você entregou. Mas, por outro lado, você não tem o garçom no salão. Você não tem a despesa de limpeza do salão. Percebe que você tem já uma contrapartida? E a mão de obra dos atendentes do salão, normalmente elas representam em torno de 40%, 30%, 40% da mão de obra de um restaurante. Então, se você passa a entregar mais no iFood, a gente pode falar do iFood aqui, né? Fazer propaganda do iFood? Eles não precisam, mas... Inclusive, a gente tem a integração, né, no nosso sistema com o iFood. Então, tranquilo. Você vai entregar mais, por exemplo, vamos imaginar que você faturava 100. A partir da pandemia, agora você está faturando 10 no real, no físico, e está faturando 90% no iFood. A tua mão de obra de atendimento de salão, ela é muito menor. Você consegue operar com muito menos gente. Então, ao mesmo tempo que você deixa um percentual significativo no iFood, você não tem toda a sua despesa com o salão, é menos energia que você vai gastar, é menos limpeza, menos mão de obra de atendimento. É aí que a conta fecha mesmo deixando um percentual significativo. No marketing você economiza também a divulgação, né? Porque está lá dentro já está lá dentro. Então, tudo isso que você puser na conta, e certamente é a conta que o iFood fez para chegar no percentual que ele cobra também. Porque se ele cobrar um percentual que não seja razoável, ele não viabiliza a operação para os clientes dele, né? E você vê muita gente entregando no iFood e que continua a entregar no iFood. Então, significa que está dando resultado. Então, o iFood fez mais ou menos essa conta. Claro, ele tem o custo de operação, mas, ao mesmo tempo, ele olha e diz, bom, eu tenho que cobrar algo que seja razoável, que seja equivalente. Se for muito maior do que uma despesa mais uma propaganda, não faz sentido o estabelecimento vir comigo, né? Perfeito. Então, aparentemente, assim, é uma operação que, claro, tem que fazer contas, né? Mas é uma operação que é viável, né? Porque sim, você está economizando
Você vai estar tendo uma despesa, mas está economizando várias outras, né? Que são até maiores, né? Exatamente. E se você chegou agora, né, nós falamos bastante sobre margem de contribuição no começo. O material vai ficar gravado. Volta lá e assiste, porque o raciocínio do restaurante que vai para o iFood é o mesmo também, olhar pela margem de contribuição, né, pagando todos os custos e despesas variáveis, o quanto que sobra vendendo no aplicativo, né? E na maioria das vezes você tem uma sobra significativa. E que eu tenho que pensar assim, se eu não tivesse no iFood, eu faria aquela venda? Não. Então, ela vem adicionar. É uma margem de contribuição adicional. É aí que também o raciocínio é diferente. Fechou, Rodrigo? Não, não a live. Essa... Beleza. Até agora, saindo um pouco até do marketplace, né? Assim, quando que indo já para a loja, quando que é interessante para a loja fazer esses períodos de grandes promoções, né? A gente vê muito grandes promoções, bastante lojas, muitos descontos, propaganda de descontos, queimas de estoque. Né? Quando que é interessante a empresa fazer isso? Se é que é interessante, não sei. Bom, primeiro você precisa verificar se o teu estoque ele é perecível ou não, né? Se você tem um estoque perecível, você tem que fazer o quanto antes. E às vezes você tem um perecível mais lento, como por exemplo moda. Moda também é perecível. Por quê? Porque ela desatualiza. O calçado, por exemplo. O calçado estraga. Mesmo guardado, ele estraga. Então, ele envelhece. Então, ele é, de certa forma, perecível. Então, você não vai ficar tanto tempo com esse produto protegido. A primeira dica é analisar o quanto esse estoque é perecível. E ele sendo perecível e você não tendo a expectativa de vendê-lo a curto prazo, pode liquidar, mesmo que isso custe prejuízo, você vender ele a preço de custo. A preço de custo, obviamente, que te dá um prejuízo imenso. Você vai pagar comissão, você vai pagar imposto, né? Você vai ter uma despesa de operação de entrega, tudo isso não vai ser contemplado se você vendeu a preço de custo. Mas, nesse momento, é melhor se livrar de um estoque que você não tem expectativa de vendê-lo a curto prazo. Tá? A lógica é, traz o dinheiro para o caixa e aí depois você começa um novo ciclo. Compra novos produtos, usa isso para bancar determinadas contas nesse momento. Então, se livra de um estoque que você não tem expectativa de vender a curto prazo, principalmente ou ainda mais se ele for perecível. Tá? Vou dar um exemplo de um cliente nosso. Loja no shopping fechado até então, estoque de 1 milhão a preço de custo. Essa loja, por exemplo, se a gente fosse trazer isso para preço de venda, era estoque para 5 meses de venda. Ela tinha estoque já alto para 5 meses. 1 milhão. Então, ela venderia se não fosse numa promoção muito grande? Não. As pessoas não estão muito... Shopping, em geral, é vestuário, né? Calçados, artigos esportivos. As pessoas não estão preocupadas em comprar esse tipo de produto nesse momento, principalmente no momento que o shopping estava fechado. As pessoas não podiam sair para a rua. Então, se não fosse a preço de custo, não venderia. E aí vale a pena? Vale, porque você transforma estoque em caixa, em fluxo de caixa. Se numa venda normal já tinha estoque para 5 meses na média, imagina quanto tempo vai demorar para girar todo esse estoque agora numa venda muito menor. A expectativa, a loja, o shopping reabrindo, expectativa é que essa loja venda 65%, 70% no máximo do que vendia. Aí o juros de estoque de 5 meses, ele já foi para 9, 10 meses.
Não faz sentido ficar com um caminhão de dinheiro parado. Certo. Até seguindo nessa linha, né, que nem Adriano, que nem o que, que como que deve se comportar, né, que nem o lojista, que nem no momento desse, até que a gente não sabe ainda se esse novo normal, né, se realmente vai diminuir. A gente viu aí que numa reabertura teve até uma aglomeração de pessoas, né, para compras na rua. Mas como que ele deve se comportar em questão do estoque, né, ao lojista? Ele já investe em estoque para essa retomada, compra mais produtos, se prepara um estoque ou não, né? Que cuidado que deve ter para não se precipitar, de repente, comprar muita mercadoria e esse novo e não vender, né? Ou também não comprar e ele não conseguir essa retomada aí, de repente as vendas aparecerem, né? E eles não ter estoque. Rodrigo, aproveitando que o clima está friozinho, eu iria na canja com galinha. Canja de galinha, tá? É aquela história de que prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então eu iria nessa prudência, de acompanhando o mercado. Por quê? Essa euforia da reabertura do comércio, a gente viu calçadão lotado, né, fila no shopping, isso aí é algo que estava represado. As pessoas precisando comprar, as pessoas doidas para sair de casa, as pessoas indo até as lojas para pagar carnê, né, no caso, principalmente perfil de calçadão. Então, isso não é real, não. Isso não vai permanecer. Nós temos uma projeção do PIB desse ano. Os analistas do mercado financeiro, né, o boletim Focus do Banco Central, fala numa queda do PIB de 6,5%. Tá? O Banco Mundial projeta uma queda do PIB brasileiro em 8%. E eu diria que nós vamos fechar o ano com uma queda perto de 10%. Eu acredito numa queda ainda maior. O nosso desemprego vai aumentar no mínimo em 50%. Então, essa euforia, e principalmente aparente, ilusória que a gente vivenciou no pós-reabertura do comércio, não é algo que vai não é algo que vai permanecer, que vai se perpetuar daqui para frente. Para você ter uma ideia, para a gente reconstruir essa economia, vai no mínimo 2 anos. Então, a retomada vai ser gradativa e lenta. Tá? Então, não dá para a gente apostar numa grande venda, não. Pode ser que o cara da semana que vem, como que é o nome do profissional que você vai entrevistar de marketing? O Guilherme. Pode ser que o Guilherme, né, e até se eu puder eu vou assistir, faz essa mesma pergunta para ele, né? Pode ser que ele já tenha uma visão muito mais otimista, né? Eu sou consultor financeiro não costuma ser tão otimista assim. Mas a minha visão é que a retomada vai ser gradativa e lenta. E isso, por isso que exige prudência e exige compras conforme o mercado for reagindo. Eu não apostaria numa grande retomada de uma vez, não. Por esses motivos que eu citei. A gente vai ter uma taxa de desemprego muito alto, a gente vai ter um governo com déficit muito grande, então a gente pode ainda ter somado tudo isso um quadro até de inflação, a hora que os estoques baixarem, que é uma situação muito atípica de inflação com recessão, né? Que é muito difícil de acontecer, a gente pode ter. Então, não apostaria em grandes taxas de crescimento daqui para frente. Espero que eu esteja errado, mas eu não iria por esse caminho. Agora, quero deixar um recado em relação a isso, tá? Tudo isso que eu disse agora não é para assustar ninguém. Pelo contrário, o que eu diria para os empresários e para os gestores, olhem muito pouco para as notícias econômicas. Olhem para as notícias econômicas uma vez por mês, no máximo. Porque tudo isso que eu falei, pouco importa. Importa o que você vai fazer para ficar acima dessa média. O que eu falei para vocês agora, queda do PIB, 6,5%, 8% até 10%, é o que vai acontecer na média. A gente tem que ter estratégias para ficar acima da média. Esse é o meu recado. Os nossos clientes que mais crescem, as nossas empresas, as empresas que a gente acompanha, que são mais saudáveis, que estão e sempre tiveram na contramão da crise, são empresas que investem pesado em gestão,
são empresas que investem pesado em estratégia, são empresas que a gente fala muito pouco em crise. Tá? Então, não se preocupa com essa crise, não. Faça a sua lição de casa para você poder estar acima dessa média. Tá? Até porque no momento que a economia lá atrás cresceu 7%, 6%, 5%, muita gente quebrou. Tá? E nos anos de 2015 e 2016, que a nossa economia caiu mais de 7% nesses 2 anos, nosso PIB caiu mais de 7%, muita gente cresceu. Tá? Então, agora, aí, Rodrigo, se você projeta, sim, depois de todas essas lições, de todas essas projeções, você projeta crescimento, aí legal. Aí a tua aposta é no teu segmento, no teu negócio especificamente, na tua estratégia e não na onda do mercado. Tá legal? Legal, perfeito. Na verdade, já estamos chegando aqui quase numa hora já de live, né? Mais uma pergunta aqui, para depois a gente já começar a encerrar. Adriano, a questão agora, questão de empréstimos, né? Estamos vendo aí que o governo está disponibilizando, está aparecendo algumas oportunidades de empréstimos, né? Que apesar de ainda estar difícil de chegar para as empresas, mas quando que uma empresa deve pegar um capital de giro, pegar um empréstimo, mesmo se ela não tem, vamos supor, a empresa não tem necessidade de capital de giro, mas é interessante ela pegar um empréstimo desse que o governo está oferecendo a taxas mais baixas, né, para se prevenir. Quando que uma empresa deve buscar um investimento desse? Rodrigo, essas taxas aí que elas são subsidiadas, essas taxas mais baixas, nesse momento, se a minha empresa conseguisse, eu pegaria, sem pensar, né? Porque são taxas muito baixas e um dinheiro com um custo muito baixo, você pode pegar e depois você vê o que faz com ele. Por quê? Porque se você pagar seus fornecedores à vista, por exemplo, com esse dinheiro, você já vai ganhar muito mais do que os juros que você está pagando. Então, um recurso que é muito barato, como esses que você acabou de citar, pega depois você vê o que faz com ele. Só não pode trocar de carro, só não pode trocar de casa, só não pode distribuir lucro com esse recurso, que muito empresário, por incrível que pareça, faz. Né? Você deixa o dinheiro no negócio porque se você não usar ele para o teu fluxo de caixa, você usa para oportunidades dentro do teu próprio negócio. Tá? De entrar em linhas de produto que você não conseguia, de comprar à vista, de pagar outros fornecedores à vista. Né? Então, chegar para alguns fornecedores, olha, se eu te pagar o ano inteiro, até de serviço, né? Se eu te pagar o ano inteiro, quanto que você me dá de desconto? Então, você vai conseguir descontos muito maior do que a taxa de juros. Tá? Agora, falando em taxas de juros que não são tão baixas como essa, tá? Mas como que eu diria, são taxas razoáveis, como, por exemplo, algo que se situa perto de 1%. Tá? 1,2% custo final. Até aí, vamos dizer assim, não é baixo, que a nossa Selic, né, está baixíssima hoje, e uma Selic aí que vai caminhar para juro zero, porque a inflação se iguala à Selic, então você falar de 1% ao mês, 1,2% é muito caro, mas é algo razoável. Aí um dinheiro nessa proporção, eu pegaria com mais prudência, mas ainda assim pegaria um pouco. Que conta eu faria? Se hoje eu não estivesse precisando de nada, eu pegaria um valor equivalente a 20% do meu faturamento multiplicado por 3 ou 4. Como assim? Faturo 100 mil, 20% dá 20 mil, vezes 3 ou 4 dá 60, 80 mil. Aí, no caso, vamos pensar, estourando, pegaria algo próximo do meu faturamento. De onde eu tirei esse raciocínio? Vamos imaginar que a gente não sabe há quanto tempo essa pandemia vai permanecer, né? E qual vai ser o estrago que ela vai fazer na economia. Se você olhasse há 2 meses a previsão de queda do PIB, quem está falando hoje em 6,5 falava em 3,5. Quem está falando em 8 falava em 5. Tá? Eu mesmo fiz uma conta no começo do ano e cheguei a uma queda de 5.
mas ninguém previa que ia durar tanto tempo assim, até os isolamentos. Hoje eu já falo em 10, já aposto que a gente vai fechar em torno de 10. Então, o que acontece? Pode ser que você tenha que fazer mais uma reestruturação no seu negócio, e esse capital de giro vai ser importante para essa nova reestruturação. Ou vamos pensar assim, o mercado, a hora que a gente entrou em isolamento, as vendas caíram muito para todo mundo e recuperaram grande parte, tá? Loja fora de shopping, empresas fora de shopping, serviços fora de shopping, eu tenho percebido que recuperou pelo menos 70% do faturamento, 60%, 70%. E com os custos reduzidos, estão conseguindo operar pelo menos no equilíbrio. Agora, vamos imaginar que a gente tenha mais uma queda. Qual que é o raciocínio de 20%? Um prejuízo de 20% que eu tenho que bancar por 3 ou 4 meses. Tá? Então, minha empresa fatura 100 mil, 20 mil, vezes 3 meses, porque dá tempo de eu reestruturar. Então, essa reserva eu pegaria. Mesmo não, esse dinheiro eu pegaria mesmo não precisando. Por quê? Eu estou pagando um juros de 1%, se eu não usar, daqui 6 meses eu quito. Vou perder parte do juro só, mas de um período pequeno. Isso, desde que o juro seja, né, baixo. Até eu estava acompanhando esses dias aqui, né, que saiu o Pronamp, né, um financiamento do governo que vai ser o Pronamp, que ele vai ser uma taxa de juros na verdade é 1,25 mais a Selic, né? Então vai chegar na faixa aí de 4,25 ao ano, né? Que seria e já se fala em nova redução da Selic, né? Para próxima reunião do Copom. Então vai ficar mais barato também. Aí seria então uma oportunidade excelente, né? Seria uma oportunidade excelente. É um dinheiro muito baixo, né? E aí você tem, por conta desse dinheiro muito baixo, né? Olha lá, estou vendo aqui, Copom deve cortar a Selic em 0,75. Né? Aí acho que ainda não saiu. 12 horas ainda não saiu. Então você vê, essa taxa vai ficar ainda mais baixa do que você falou, e certamente o teu fornecedor te dá mais do que isso de desconto. Então, se você não usar para bancar problemas, se você não usar para o teu fluxo de caixa, você vai usar para aproveitar oportunidades. Tá? E aí tem uma outra utilidade desse dinheiro, que se você puder pegar, você pega, mas isso só vou contar no final da nossa live. Tá? Certo, na verdade já estamos caminhando, né? Falta 3 minutos aí? Sim. Até para a gente então finalizar, né, Adriano? Assim, tem mais algum cuidado que você recomendaria aí para essa retomada do crescimento aí? O que mais você... Tem a relação até com o que eu disse que eu ia responder no final, com esse cuidado. O que aconteceu? Muitas empresas usaram suas reservas para bancar prejuízos principalmente nos 2 primeiros meses da pandemia. Tá? O nosso escritório acompanha uma carteira aí de aproximadamente 50 clientes, no mês a mês, né? E o que a gente observou nessa amostra, não é uma amostra que serve para todo o Brasil, mas a gente observou que as empresas apuraram um prejuízo, trabalharam mais ou menos no ponto de equilíbrio em março, porque pegou a última semana, apuraram um prejuízo significativo em abril, e maio já caminharam pelo menos para o equilíbrio, quando não já para um pequeno lucro. Tá? E junho está um pouquinho melhor que maio. Mas o que aconteceu nesse período de ajustes, de rescisão? As empresas que tinham reserva, queimaram suas reservas. Faz sentido isso? Baixou reserva. Então, ela usou teu capital de giro. Na retomada do crescimento, vai haver um aumento. Quando a empresa retoma o faturamento, há um aumento da necessidade de capital de giro. Tem empresa que, para cada R$1 que ela vende, ela precisa de 4, 5, até 6 de necessidade de capital de giro. Tem empresa que é 1 para 2, 1,50. Tem empresa que é 1 para 50 centavos. Mas vamos imaginar
uma empresa que tem aí uma relação de 1 para 5, tá? O que vai acontecer quando aumentar a venda? Se ela vende 100 mil, a necessidade de capital de giro dela, está vendendo 100 mil, é de 500. Quando aumentar a venda dela, por exemplo, se ela voltar para 200, a necessidade de capital de giro dela aumentou em 500 mil. Só que o capital de giro ela não tem mais, que ela já usou para bancar o período. Então, pega esse dinheiro, porque na retomada ele vai ser importante. Então, tudo que você fizer de caixa, até mesmo algo que se situe perto de 1%, acaba valendo a pena nesse período, porque se você está percebendo que teu mercado já está retomando, tá? Já busca isso, porque a tua necessidade de capital de giro já está aumentando. E pode ser que lá na frente você queira pegar o dinheiro e não consiga. Então é melhor se precaver nesse momento. Tá? Então era essa a dica que eu ia dar no final. Tomar cuidado com a tua necessidade de capital de giro, porque existe uma relação entre capital de giro e venda. E provavelmente nesse momento a maioria das empresas usaram suas reservas ou buscaram empréstimos em banco, estão também sem reserva. Então, muita atenção no fluxo de caixa daqui para frente. Muita atenção. Porque lembre-se também que você vai começar a pagar imposto que ficou para trás. Daqui a pouco você vai começar a pagar empréstimos que foram prorrogados. Vai começar a pagar encargos trabalhistas. Segundo semestre já tem que ligar o radar lá no 13º. Então, é um momento de muita atenção no fluxo de caixa, porque pode ser que você tenha que reparcelar algumas contas dessas, alguns fornecedores, e nada melhor do que reparcelar algo, do que negociar antecipadamente. Porque se eu chego para você e digo, Rodrigo, eu não vou conseguir pagar o sistema hoje, está vencendo hoje, é uma coisa. Eu deveria saber isso no mês passado, para dizer para você, olha, Rodrigo, eu não vou conseguir te pagar o mês que vem, não vou conseguir te pagar na totalidade, o que você consegue fazer para mim? Agora, como é que fica o teu custo, né, se eu te pego de surpresa? Então, tem cliente meu que mandou e-mail para o fornecedor, dizendo que não ia pagar. Falei, não é assim que se trata uma relação. Liga para o cara, diz que você fez a conta, né, com o teu consultor, o que você pode pagar é isso. Aí muda de figura. Então, agora que as coisas deram uma assentada, já começa a olhar para o teu fluxo de caixa futuro. Então, o que eu recomendo? Faça o máximo de caixa possível, mesmo que isso represente buscar algum empréstimo, e olhe teu contas a pagar sempre para os próximos 2 meses, pelo menos. Contas a pagar e uma projeção do que você tem para receber. Para você olhar para os seus problemas antecipadamente. Tudo bem? Perfeito. Acho que é uma grande dica aí, né? Uma lição de casa aí para a gente estar aplicando, né? Tanto para a gente na STI3, como também para os nossos clientes aí, pessoal do varejo. Acho que o tempo aqui já tá meio estourado, né, Adriano? Tiveram algumas perguntas aqui que no fim nem acabou dando tempo da gente fazer. Nós seguimos mesmo algumas perguntas que a gente já tinha levantado com os nossos clientes, né? Aquilo que a gente via de mais dúvida que o pessoal tinha. E depois aqui nossa equipe aqui, nós vamos dar uma olhada nas perguntas aqui e vamos tentar responder aquilo que a gente não conseguir. De repente a gente pede uma ajuda aí para o Adriano para responder essas perguntas. Então, nós vamos depois dar uma olhada com calma aí, né? O pessoal que mandou a pergunta aí. Eu acho que é isso então, né, Adriano? Para a gente já também não estender muito e ficar até cansativo aqui. Sim, mas tranquilo, estou à disposição, né? Estou à disposição, mas acho que a gente já... Deu para a gente absorver bastante conteúdo aqui para essa primeira live. Depois, quem sabe, a gente marca outras aí para outros assuntos, né? Porque tem assuntos que dá para fazer uma live inteira de um único assunto, né, Adriano? Na verdade, essa de precificação, eu fiz até um treinamento com você lá, só de precificação, nós fizemos um treinamento de 2 dias
8 horas por dia, né? Deu 16 horas só num assunto de precificação, né? Então fica até às vezes meio difícil falar tudo, né? Em uma hora aqui. Numa live, eu acredito que o propósito tem que ser só mostrar as possibilidades, mostrar os caminhos, né? Para depois a pessoa seguir. Finanças, por exemplo, a capacitação que a gente tem presencial, ela tem 106 horas, se eu não estou enganado, 104 horas, né, de presencial. Então, para você ver o quanto o assunto é complexo, né? Na nossa capacitação online, são 9 módulos. Cada módulo tem pelo menos cada módulo tem pelo menos 4 aulas de 20 minutos. Então, para você ver, né, como o assunto é encorpado, tá? Então, até aproveitando, é uma oportunidade aí para o teu público também, essa capacitação online a gente consegue chegar com ela em todo o Brasil, né, que é uma capacitação que a gente tinha presencial, com quase 100% de satisfação, nós conseguimos transformá-la em online. E é um paradigma que até que eu principalmente quebrei nesse momento, né? De que dá para ser muito produtivo no mundo digital, né? As nossas reuniões têm sido todas, né, dessa forma que nós estamos fazendo aqui essa live, e não deixa de ser produtiva, né? E talvez até mais objetiva do que é no presencial, né? Sim, com certeza. É verdade. Mas legal. Então para a gente ir encerrando aqui, né? Então, queria te agradecer, né, Adriano, pela oportunidade aí, novamente, né? E com certeza contribuiu muito para a gente, acho que para todo o pessoal que está assistindo aí. E acredito também que ainda a grande maioria ainda vai conseguir depois, vai assistir, vamos ter um público muito maior ainda que vai assistir depois esse conteúdo que vai ser disponibilizado, né, para nossa base de clientes aí, para as empresas. Então, obrigado mesmo, e de repente possamos aí fazer outras, né, sobre outros temas futuramente aí. Bacana. Vou deixar aqui os meus contatos, né? Além do nosso canal que eu falei, Fabricando Resultados, dicas para uma gestão de sucesso. O nosso e-mail contato@adrianofabre.com.br. Nós estamos também no Insta, né? Tem lá o Insta como adrianofabre.consultoria e no Facebook também, onde a gente constantemente também divulga dicas, divulga material, tudo para ajudar o empresário nessa caminhada do mundo dos negócios, que a gente sabe que não é uma caminhada tão fácil, né? É uma caminhada desafiadora, e nesse momento se tornou ainda mais desafiador, né? É um momento que a atenção tem que estar ligada ao máximo na gestão, porque, como você disse, nós passamos por um momento de ativar o modo de sobrevivência, não só na empresa como em casa, e agora a gente passa por um momento em que os resultados começam a ser retomados, mas também não exige menos atenção, pelo contrário, é um momento também de extrema importância, principalmente financeiramente falando. A gente, às vezes, sofre menos na queda do que no crescimento, só para você ter uma ideia de caixa, né? Porque na queda você perdeu o faturamento, mas diminuiu tua necessidade de capital de giro. Você pode baixar teu estoque, você faz caixa. Agora, no crescimento, se você não tiver crédito, não tiver reserva e não tiver capital de giro, como você faz? Tá? Mas legal. Então, obrigado pela oportunidade de contribuir aí com vocês, né? E principalmente por ser uma empresa parceira, né? Já de 4 anos, a gente fica ainda mais feliz em poder contribuir. Valeu. Só antes de finalizar, vamos dar um print aqui na nossa live, e indo para o pessoal aí que ainda não, que quiser participar, né, dando um print aqui e compartilhando lá no Instagram, ou no Facebook, né, o @ST3 Tecnologia, ou @Adriano_Fabre, né, vai estar recebendo aí um e-book, né, que é do assunto, as melhores dicas sobre como vender pela plataforma, pela internet de forma lucrativa. Vai receber um e-book que está bem legal. Então, pessoal, é a última oportunidade antes da gente encerrar. Vou dar um print aqui para depois também a gente compartilhar. Sorriso. Aí, beleza. Então, Adriano, obrigado. Manda para mim.
Tá, joia. Valeu, eu que agradeço. Valeu, Adriano. Obrigado. Um abraço, pessoal, até mais. Até. Tchau, tchau. Pessoal, só antes aqui de eu encerrar, finalizar a live aqui, então, só reforçando, quarta-feira que vem, dia 24/6, às 16 horas, né, nossa próxima live com Guilherme Rafael, especialista em marketing digital de alta performance, né, especialista em gerar tráfego orgânico com estratégias de SEO. Então, não percam, que vai ser também bem legal, o pessoal, principalmente aí quem já vende online ou tem a intenção aí de vender online, vai ser um conteúdo bem bacana. Beleza? Então, vamos encerrando aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu nossa live aí ao vivo, a todo mundo, o pessoal também vai estar depois assistindo as gravações aí. Muito obrigado e a gente se encontra aí na próxima semana. Valeu!